Mas, irmãos, abram por gentileza as suas Bíblias. Quero hoje meditar num texto assim bem conhecido dos irmãos. Os irmãos já estão carecas de saber deste texto aqui. Romanos capítulo 8, verso 35 ao 39. Texto bem conhecido, bem gostoso. Romanos, no capítulo 8, verso 35 ao 38, a versão que eu trago diz assim: assentados assim como estão os irmãos e amigos, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem escreve esta carta é o apóstolo Paulo. E no capítulo 1, ele, como em qualquer carta que se escrevia naquela época, ele entra com a introdução, ele faz aqui um preâmbulo, depois ele faz menção dos destinatários desta carta, que foi escrita naturalmente a princípio para o povo ali em Roma. Depois ele vem falar que todos precisam de salvação. Do capítulo 1 até o capítulo 2, ele vai falar que os não-judeus precisam de salvação, os judeus precisam de salvação, e vai dizer também que todos têm culpa. E ele vem trabalhando, então, quando ele chega aqui no capítulo 3, ele vai falar como Deus salvou a humanidade, como Deus salva as pessoas. Primeiro, ele vai falar que é por meio da fé. E segundo, ele vem trabalhando no capítulo 4, ele vai dar ali um exemplo de Abraão, como Abraão foi salvo pela fé. Posteriormente, depois o apóstolo Paulo, do capítulo 5 até o 8 mais ou menos, ele vai falar acerca da nossa nova vida em Cristo Jesus, os resultados da nossa união com Cristo Jesus. Primeiro ele vai dizer que nós fomos aceitos por Deus. Depois ele vai dizer que nós fomos livres completamente do poder do pecado. E depois ele vai dizer que fomos livres também do domínio da lei. E também vai trabalhar a ideia de que somos livres pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder do Espírito Santo, no capítulo 8, do verso 1 até o 30. Portanto, o cristão, o crente, ele não precisa, na verdade, desanimar em momentos, quando ele passa por tribulações, por sofrimento e momentos de provação, pois sabe que Deus trabalha no mundo, como diz ainda em Romanos no capítulo 8, verso 28, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que o Senhor tem um plano que é perfeito, aqui em Romanos no capítulo 8, verso 29, quando ele diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Seu plano, na verdade, tem dois objetivos, vem o apóstolo Paulo explicando aqui. Primeiro, o nosso bem e também a glória do nome de Deus. E no final, ele nos tornará, portanto, semelhantes a nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Pois bem, a ênfase aqui desta última secção é sobre a segurança
do cristão, que lemos. Romanos 8, verso 35 até o 39. A ênfase está exatamente sobre a segurança que aqueles que pertencem a Deus, que pertencem ao Senhor, têm. Não precisamos mais temer ao passado, não precisamos temer o presente e não precisamos temer também ao futuro, pois estamos agora seguros no amor de Cristo Jesus. E Paulo, ele oferece 5 argumentos aqui para provar que o cristão não pode ser separado do amor de Deus. O crente, ele não cai da graça, é isso que o apóstolo Paulo vem dizendo. E os 5 argumentos que ele vai trabalhar aqui, primeiro, no verso 31, é que Deus é por nós. O Pai é por nós e provou esse fato entregando o seu Filho, Cristo Jesus, na cruz do Calvário. O segundo argumento é que Cristo morreu por nós, verso 32, ele vai dizer aqui. Se quando éramos pecadores, irmãos, pensem bem, Deus nos deu o seu melhor, agora que somos filhos de Deus, acaso Ele não nos dará tudo de que de fato precisamos? O terceiro argumento é que Deus nos justificou no verso 33, ou seja, isso significa que nos declarou justos em Cristo. E Satanás deseja nos acusar, mas em Cristo Jesus somos justos diante de Deus. O quarto argumento é que Cristo intercede por nós, no versículo 34 aqui do capítulo 8. A segurança do que crê, portanto, em Cristo se deve a uma intercessão dupla, aqui é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Primeiro, o Espírito Santo é quem intercede por nós. O verso 26 e 27, no capítulo 8, se nos diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E o segundo argumento é que o Filho de Deus também intercede. Como ele fala aqui no verso 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, o crente tem mais segurança do que qualquer outra coisa. E o quinto argumento é que Cristo nos ama, ele vai trabalhar isso no verso 35 a o 39. Pois bem, temos, portanto, nesta noite aqui, pela graça de Deus, em mira, para nossa meditação, o último desafio à fé cristã, do capítulo 8 de Romanos. E este desafio aqui, ele é expresso em forma de uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Será possível, meu irmão, minha irmã, que alguma coisa, ou alguma pessoa, ou algum poder possam nos separar do amor de Cristo Jesus? O último desafio aqui de Paulo é expresso em forma de listar aqui, de oferecer uma grande lista de toda e possível coisa que possa vir contra nós: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. O crente pode sofrer todas estas coisas, como bem afirma o verso 36 aqui que lemos, que é uma repetição, na verdade, do Salmo 44, verso 22, que se nos diz: mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelha para o matadouro.
Onde, portanto, então reside a real diferença na vida cristã? A real diferença na vida cristã, relacionada a todas estas terríveis coisas que poderão vir contra nós, está no fato de que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, diz o texto. Na verdade, amado e querido irmão, sempre vencemos por meio do amor de Cristo a todas as coisas. Não somos indiferentes, é claro, às situações, a essas coisas, pois o sofrimento é real na vida cristã. Contudo, não somente a vencemos, diz o apóstolo Paulo aqui, há mais que uma simples vitória. Quando Deus está conosco, temos mais que uma vitória sobre as mesmas. Deus tem poder para agir sobre estas coisas em nosso favor. Na verdade, há grande crescimento no crente que se aproxima mais de Deus quando estas coisas desacontecem. Deus pode usá-las, na verdade, em nosso favor. Esse é um fato carregado de verdade quando lembramos aqui do verso 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas diante de todas estas coisas, como poderemos de fato estar seguros que elas não nos separarão do amor de Cristo? Você não pode raciocinar em termos do seu amor por Cristo, mas do amor dele por você. O texto bíblico não ensina aqui nada sobre o meu amor, percebam, mas que nada pode separar o amor de Deus em relação a mim. É isso que o texto aqui ensina. E este amor de Cristo por nós jamais nos abandonará. Não importa o que aconteça, Ele nos faz mais que vencedores, diz o texto aqui. Ele nos capacita até a nos gloriarmos nas tribulações. Pastor Russell Shedd, antes de passar para o Senhor, com 87 anos, ele divulgou um vídeo, estava com câncer no cérebro. E ele disse a si mesmo: este câncer no cérebro veio para a glória de Deus na minha vida, pois através deste câncer no cérebro, embora com muita dor, mas ele veio para me desmamar deste mundo. Você quer mais provas do que estou dizendo aqui? Então preste atenção na convicção do próprio apóstolo Paulo no verso 38. Porque estou certo de que... Ele resume o que foi dito com base numa grande convicção. Porque estou certo de que... Ou seja, ele já deu muitas provas à nossa fé de que Deus, de fato, não falhará conosco, não deixará de agir em nós, em nosso meio. E agora o apóstolo Paulo enfatiza aqui no verso 38, eu estou certo de uma vez por todas, estou plenamente certo, convicto de que nada poderá nos separar deste amor de Deus. É esta convicção que devemos guardar conosco, para que aconteça o que acontecer conosco, estejamos certos de que Deus sempre está ali, e será sempre cada vez mais suficiente, e sempre nos fará mais que vencedores. Esse é o ensino de Paulo. Ele também está certo do amor de Deus por ele, no seu próprio caso, na sua própria situação. Por isso, ele pôde afirmar que nada nos separará. Ele se inclui nesse nós aqui. Irmãos, que o Senhor abra também os nossos olhos para isso. O principal aqui para o apóstolo Paulo, percebam,
É saber que tudo está bem entre ele e Deus, e ele está convicto e certo de que a sua relação com Deus está excelente. Essa é a base do apóstolo. Faça o mundo o que fizer, está dizendo aqui o apóstolo Paulo. Aconteça o que acontecer, está dizendo aqui o apóstolo Paulo. Eu sou um dos que pertence a Deus, eu sou um daqueles que andam com o Senhor, eu sou um dos que pertencem a Cristo. Por isso aqui ele afirma: eu estou certo de que do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, diz o verso 37 e o 39. É muito importante este acréscimo aqui do apóstolo Paulo, queridos. Ele não fala apenas aqui no amor de Deus, mas do amor de Deus que está em Cristo Jesus, no verso 39. Por que ele faz este acréscimo aqui? É exatamente porque há muitas pessoas que falam do amor de Deus e dizem crer neste amor, contudo rejeitam o Evangelho, rejeitam a pessoa de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus no dia a dia. Não creem que Deus enviou o seu próprio Filho a este mundo e que Ele fez cair a punição dos pecados. Não creem que está consumado de uma vez por todas. Essa ideia não é aceita por essas pessoas. Elas todavia nada podem conhecer do amor de Deus sem a obra vicária de Cristo Jesus. Aquilo que muitos falam ser o amor de Deus não passa, na verdade, de sua própria concepção filosófica acerca do amor. Mas não é o amor de Deus. O amor de Deus está em Cristo Jesus. Ninguém jamais conhecerá o amor de Deus se não crer em Cristo. Esta é a única maneira de conhecer, de provar o amor de Deus, ou de ser envolvido por Ele. Então, o que nos dá tanta segurança nesta hora? Uma vez mais, é o amor de Deus manifestado aqui a nós. Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que nos dá e sempre nos dará segurança é o amor de Deus, e o amor de Deus em Cristo Jesus. O nosso próprio amor por Deus não é a base desta segurança. Quando um batista chega e diz, o crente batista, nós entendemos à luz da palavra que nós não perdemos a salvação, nós não caímos da graça. O nosso entendimento é exatamente esse. O nosso próprio amor por Deus não é a base da nossa segurança. O nosso amor, ele é fraco, o nosso amor, ele é frágil, o nosso amor, ele é falível. O nosso amor, ele tem dias que ele cresce, mas tem dias que ele decresce. Tem dias que eu acordo louco por Deus, amando a Deus, querendo imitar a Jesus, mas tem dia que eu acordo olhando para o céu com um olho aberto e outro fechado, desconfiando se Deus existe ou não. Essa é a minha experiência, não sei a dos senhores aqui. Graças a Deus que a base da nossa segurança não está no meu fraco apego por Ele. Graças a Deus que a minha salvação não vem de mim, mas do amor de Deus por mim. Não do meu fraco apego a Ele, mas de seu grande apego a mim. O apóstolo Pedro, ele repete em outras palavras esta segurança que Paulo tanto enfatiza aqui, meus irmãos. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 3 e 5, se nos diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível,
incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis sendo guardados na virtude de Deus, pelo poder de Deus, para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Guardados pelo poder de Deus. O poder de Deus nos guarda. Somente o seu poder é que pode de fato nos guardar. Nenhuma outra coisa é suficientemente forte para nos guardar, meu irmão. Veja agora quanta certeza Deus mesmo nos dá na sua palavra acerca do seu amor. Em Hebreus, no capítulo 13, verso 8, o próprio Deus se nos diz assim: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Ele é imutável, Ele é o Pai das luzes em quem não há mudança, nem sombra de variação. É Ele mesmo quem afirma: com amor eterno te amei. Quais são os perigos que realmente você teme agora? O que aflige o teu coração? O que lhe causa espanto e como você tem relacionado isso com a sua caminhada cristã? Uma complementação da lista de Paulo, no verso 38 e 39 aqui, do capítulo 8, não seria suficiente para descrever o perigo disto e a sua suficiência diante do amor de Deus em Cristo? Resumindo o que eu falei até aqui, verso 31 em diante, o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas, certas e seguras? O que podemos dizer, diz o apóstolo Paulo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Portanto, ele está dizendo aqui que não há lugar para o medo. Verso 32, se ele, ou seja, Deus, não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem entregou o filho, porventura, não abençoará com coisas infinitamente menores aqueles pelos quais seu filho foi entregue e morreu por eles? Verso 33, quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Se nós estamos, portanto, debaixo da própria intercessão do Espírito Santo e somos justificados pelo próprio Filho de Deus, e nele somos, na verdade, e existimos, e somos guardados, quem se atreve a acusar contra os escolhidos de Deus? Quem? Ninguém, diz o texto, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. O sangue de Jesus é quem nos cobre, dizendo que nossos pecados todos estão pagos. Todos estão pagos. Aí ele chega no verso 34, quem nos condenará então? Quem? Quem ousará? Que diabo, que demônio, que juiz, que voz infernal tentará condenar a esses que estão em Cristo Jesus? E o texto responde: ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Quem o convencerá?
trazendo uma condenação que vingue contra nós. Se Jesus é o nosso justo juiz e pertencemos a Ele, a pergunta é quem? Quem? Verso 35. O que ou quem nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Nenhuma destas coisas são sinais de que o amor de Jesus está longe de você, meu irmão, minha irmã. Mesmo em meio às aflições ou calamidades, Deus ama você, Deus ama você, mesmo em meio às perseguições ou fome. Claro que não nesse estado, mas te ama, mesmo que o estado seja este. Portanto, isso não significa que Ele o esqueceu, que Ele o abandonou. Jesus foi perseguido e passou fome. Os profetas foram perseguidos e passaram fome. Perseguições, diz o texto, ou fome, não separam você do amor de Deus. Nem tampouco a miséria, o estar quase nu, com poucos recursos. Você está sob perigo, ameaça de morte ou coisa parecida, como diz o texto. O verso 39 diz: nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verso 36, como diz as Escrituras: por causa de ti, por vivermos na obediência ao Evangelho. Percebam isto aqui. Não é perseguição porque somos tolos, porque metemos os pés pelas mãos, não. Como diz as Escrituras, por causa de ti, por vivermos na obediência do Evangelho, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levados para o matadouro. Verso 37. Mas apesar de tudo isso, apesar de todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O nosso amor de fato é vacilante, mas o amor dele, de Deus, é incondicional, independe de. Verso 38. Uma vez firmado e convicto deste amor de Deus, diz o apóstolo Paulo, estou convencido de que nem a morte, para nós, os crentes, a morte é uma bobagem. Tem gente que se pela de medo da morte. Mas uma vez convicto do amor de Deus, diz o apóstolo Paulo, estou convencido de que nem a morte, a tão temida morte, passou a ser agora uma bobagem. Nem a vida, ou seja, as suas supostas tentações, aquilo que estamos temendo neste momento. Tem gente que tem medo da morte, mas tem gente que tem medo da vida, tem medo de viver. Nem anjos, em seus poderes multidimensionais aí, nem demônios, aglomerados de poderes invisíveis, ou demônios humanos com as suas perversidades, não interessa. Nem o que existe hoje, aquilo que eu estou passando ou aquilo que você está passando, nem o que virá no futuro, seja lá o que for, a velhice, o câncer, seja lá o que for, nem poderes universais. Aí entra no verso 39, nem altura, nem profundidade mais abissal, nada
em toda a criação, ou de qualquer outra ordem dimensional, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor.